Vocês já perceberam que o planeta Terra, ele está sempre em constante mudanças. Mudanças essas que demandam tempo. Mudanças essas que podem levar décadas, que podem levar séculos, milênios, milhões de anos. Assim foi a evolução do planeta Terra. Desde aquele momento do surgimento naquela bola de fogo, né? Há 4,5 bilhões de anos, segundo os estudos científicos. Até a formação que nós conhecemos hoje do planeta Terra, né? Em 2024, dessa era. Esse processo, portanto, foi um processo gradual, um processo lento. Sabe por quê? A natureza não dá saltos. Assim, quando surgem novas espécies, isso também acontece, é um processo gradual. Vocês já ouviram dizer que a vida surgiu na água e depois ela foi gradualmente deixando a água e se dirigindo para a terra, para desbravar novas possibilidades, mas num processo que levou milhões de anos. Mas o que eu quero dizer? Eu quero dizer o seguinte, que muitas vezes a gente lê, por exemplo, informações bíblicas, olha, fui parar lá na Bíblia, hein? Que fala assim, dos finais dos tempos. Com certeza, biblicamente, quando você fala de finais dos tempos, você está se referindo a todo um processo de transição, de mudanças, que vai exatamente nos direcionar para sermos as próximas pessoas que irão habitar esse planeta. Mas será que isso acontece da noite para o dia? É um desastre, é um cataclisma? Será que é aquele meteoro que vai cair na nossa cabeça, assim como caiu na cabeça dos dinossauros? E mesmo no caso dos dinossauros, será que eles morreram da noite para o dia, como diz a ciência, né? Morreram de um ano para o outro? Ou será que foi um processo gradual de adaptação e não adaptação e acabaram desaparecendo? Então todo o processo de transição, ele é delicado, ele é lento. E nós, como seres humanos, às vezes a gente nem percebe, porque a nossa vida é muito curta. Lembre-se disso. Existem, por exemplo, muitos pensadores apocalípticos, né? Que acham que o planeta vai desaparecer da noite para o dia, num grande cataclisma, de um dia, de 3 dias, não importa. Mas eu fico pensando o seguinte: o processo da transição planetária, como nada dá salto, é um processo gradual que se iniciou há mais de 200 anos, 1757, mais ou menos nessa época de transformações, Revolução Industrial, Revolução Social Francesa, a queda do absolutismo do reinado, de repente o surgimento de uma nova forma de pensar, que veio não apenas do ser humano, mas veio lá do alto, né? A mensagem do Cristo na forma de informações que vieram dos espíritos Allan Kardec. E estamos nesse processo ainda? Sim, estamos nesse processo. Entramos nos anos 70, já no século 20, tivemos a ida do homem à Lua, 1969, 1971, Chico Xavier descortinando um outro universo na TV brasileira, falando da existência do pós-vida. Chico Xavier, grande Chico Xavier. Então eu fico pensativo, será que nós vamos ter
como dizem alguns profetas apocalípticos, aquele ranger de dentes. Mas será que a gente já não teve em 1912, 1945, aqueles sofrimentos da Primeira e Segunda Guerra Mundial, da Guerra do Vietnã, essas guerras que a gente vê aí diariamente? Agora estamos aí com Rússia e Ucrânia. Então lembre-se do seguinte: a natureza, ela não dá saltos. Então eu vou dizer a você, a transição planetária vai acontecer, mas você não vai nem perceber. Sabe por quê? Porque você, assim como eu, nós vivemos tão pouco. E se a gente olhasse a distância, 200 anos depois, aí sim você ia perceber como a humanidade mudou. E o desenvolvimento da tecnologia a qualquer dia estará nos levando para fora desse planeta, para Marte, para Saturno, para a Lua a gente já foi. Isso é para você pensar. Então lembre-se, o processo é gradual. Eu acredito, com certeza, Deus ele não quer massacrar ninguém. Ele quer apenas que a gente desperte, mas desperte de uma maneira consciente e não apenas dogmática. Um abraço para vocês, paz, amor e harmonia, que Jesus esteja com vocês nesse carnaval. Juízo, hein? Juízo nesse carnaval de 2024. Até mais, valeu!